falar do poder sobrenatural do Evangelho. Esse Evangelho que nós cremos é poderoso para salvar, amém? Eu quero estudar a palavra de Deus junto com você, amém? Estou na igreja black, né? Vai falando, vem o órgão junto, amém. Tá bom, Colossenses capítulo 1, versículo 1 a 8, eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz, da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Quero falar hoje sobre o poder sobrenatural do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Comecei ontem, quero continuar a palavra, e o que me chamou a atenção quando li esse texto foi o versículo 6, quando a Bíblia fala que o Evangelho frutifica e cresce em todo o mundo. O apóstolo Paulo está declarando isso aqui, e de fato, o Evangelho ele é poderoso, ele não pode ser abafado, contido, impedido. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Dunamis, dinamite, não tem como conter a força do Evangelho. Nessa viagem que fiz recentemente, tive o privilégio de visitar o Instituto Billy Graham, e nesse lugar foi muito interessante. Me conduziram para conhecer o escritório daquele homem de Deus. Tive o privilégio de sentar ali na escrivaninha, aquele lugar onde tantas mensagens abençoadoras foram criadas, de ver tanta coisa. E no final tinha um tour, nós passávamos ali, conhecíamos um pouco da história, e no final daquele tour estava ali o sepulcro, Billy Graham, sua esposa. E eu achei interessante, o amigo que me levou ali para uma reunião, ele falou: Michel, muitas pessoas, quando chegam aqui nesse lugar, é algo inexplicável. Elas começam a chorar, e nós deixamos capelões aqui, porque eles vêm orar com as pessoas, e tem gente que se converte. E eu fiquei pensando nesse poder sobrenatural de Deus. Fiquei lembrando de Eliseu, que a unção estava nos ossos, né? Jogaram lá e o cara ressuscitou. De certa maneira, o poder de Deus para salvar é algo tão impressionante. Ele falando em hindus, muçulmanos, pessoas que vêm para fazer um passeio turístico se convertem, porque o Evangelho é poderoso, ninguém pode pará-lo. E de certa maneira a carta aos Colossenses, ela aponta nessa direção, esse poder sobrenatural do Evangelho. Em primeiro lugar, o seu poder de influência. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está na cadeia, na prisão em Roma. De certa maneira tentaram o impedir de pregar, de falar. E agora, na prisão, essa prisão domiciliar em Roma, ele escreve cartas da prisão às igrejas. Quando está na cadeia, escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E agora, o que tentaram abafar se torna algo ainda mais influente. Por causa das cartas que chegam nessas regiões, os documentos se espalham.
E o Evangelho atravessa as barreiras do tempo, reinos, histórias. E hoje, se você carrega uma Bíblia nas suas mãos, a carta de Paulo aí está. Porque o Evangelho é poderoso, ele quebra barreiras, ele vai além, ninguém pode abafá-lo, ninguém pode pará-lo, ninguém pode impedi-lo. Ele é o dunamis de Deus, aleluia. A carta de Colossenses também nos aponta nessa direção, porque o Evangelho é o poder transformador da sociedade. Eu acho lindo, porque enquanto Paulo está na cadeia, ele encontra um escravo, Onésimo, que tinha fugido das terras do seu senhor Filemão, e por ter cometido algum crime, vai parar ali, naquele lugar onde está o apóstolo, e agora ele é evangelizado. Paulo apresenta Jesus para ele, Onésimo se converte. Pastor, o que isso tem a ver com Colossenses? Eu não sei se você sabe, mas a igreja de Colossenses se reunia na casa de Filemão. Era na casa de Filemão, seu filho Arquipo era o pastor da igreja. Agora Onésimo está ali, ele vai levar as cartas junto com Tíquico e entregar as cartas endereçadas à igreja, mas também as cartas endereçadas a Filemão, esse homem rico e abastado. E nessas cartas, o que o apóstolo vai dizer é: olha, receba Onésimo, não como um escravo, mas como seu irmão em Cristo. Ele sim teve um encontro com Jesus. Deus tem usado na minha vida, ele tem sido instrumento do Senhor para cuidar de mim. E agora, o Evangelho, ele vence as barreiras que envolvem as estruturas sociais. Ele coloca homem rico e homem pobre, escravo e homem livre na mesma condição, no mesmo patamar. Eles são filhos de Deus, irmãos em Cristo. O Evangelho é o poder sobrenatural de Deus. Ele abala as estruturas, ele vence o tempo. Aleluia, ninguém pode pará-lo e impedi-lo. Você crê nisso? Também a carta de Colossenses aponta nessa direção, do poder do Evangelho por causa da amplitude aonde ele chega. É muito interessante o poder do Evangelho de chegar nos cantões do mundo. E Colossenses, apesar do nome, né, cidade de Colossos, a cidade tinha sido grande no passado. Colosso significa enorme, monstruoso, mas na época de Paulo essa era uma cidade que estava morrendo, em decadência, acabando. Isso porque o lugar onde ela estava era lugar de terremotos, e as pessoas começaram a migrar daquela região. Se não bastasse, haviam duas outras cidades que cresceram, se desenvolveram bastante: Herápolis e também Laodiceia. Uma era um centro medicinal, outra era um centro bancário, um polo da indústria têxtil da época. E de certa maneira Colossos vai ficando ofuscado, as pessoas vão indo embora. É uma cidade que está morrendo, um ponto no meio do nada. Mas o Evangelho chega onde ninguém chega. Ele cruza as barreiras. Não importa, ele vai além. Aonde existe um crente convertido, o Evangelho, ele vai tomando forma. E muitos, provavelmente Epáfras se converteu ouvindo Paulo em Efésios, natural daquela região, planta a igreja ali. Porque o Evangelho é o poder de Deus que vai além dos limites da terra. Ele cruza fronteiras, ele chega onde ninguém imagina. Ontem estava compartilhando aqui o testemunho que eu li do Ronaldo Lidório, um pastor que é plantador de igrejas, um missionário, que já esteve em muitas tribos na África, tribos indígenas, inclusive já traduziu porções das escrituras para povos não alcançados. E ele conta que em determinada feita ele esteve procurando um povo que ele achava ser não alcançado no coração da Amazônia. Cruzou rios, andou muito, viajou muito para chegar naquele lugar. E quando ele chega na tribo, ele encontra uma igreja pujante, forte, povo adorando a Deus. E ele fica impactado. Fala, como que o Evangelho chegou aqui? Eles falam, olha, quem falou de Jesus para nós foi o seu João.
E ele começa a procurar o seu João. Quem é o seu João? Seu João, um homem simples, ele encontra semi-analfabeto. Ele então faz uma breve entrevista. Seu João, como você veio parar aqui? Ele falou: eu vim com a minha canoa fazendo negócio. Cheguei aqui e ele pergunta: como vai os negócios, seu João? Vai muito bem, já plantei 6 igrejas. Ele não era de agência missionária. Na sua canoa tinha uma cadeira, um par de redes e uma panela, somente isso. Mas aonde existe uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, aonde ela vai, aonde ela chega, o poder transformador do Evangelho se multiplica, aleluia. O Evangelho chegou nos palácios de Roma através dos guardas pretorianos, mas chegou em Colossos, chegou nos cantões da terra. Ele é o poder de Deus, ninguém pode pará-lo, aleluia. Sabe, hoje eu creio que podemos celebrar, porque eu creio o Evangelho que quebra barreiras. Nós veremos um tempo onde esse poder do Evangelho vai se manifestar como nunca. Poder para salvar. O poder do Evangelho vai além das circunstâncias, do tempo que vivemos, dos governos, das autoridades. Ele é o dunamis de Deus. Ontem eu falei das credenciais que carregam aqueles que são os ministros do Evangelho. Hoje eu quero falar das bênçãos que nós carregamos quando pregamos o Evangelho. Eu quero ler um versículo 2 que diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, às vezes a gente pula a saudação, nas cartas. Mas a gente não compreende a importância destas bênçãos que carregamos. A maioria das cartas que Paulo escreve, ele começa saudando com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já está mais tempo na igreja, era muito comum em alguns lugares, até hoje, quando você vai, as pessoas te cumprimentam, dizem graça e paz. Ou então, o pastor normalmente começava os cultos dizendo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Mas às vezes a gente não compreende de fato o que representa ser um ministro destas bênçãos. O que é isso? Que graça e que paz é essa? Hoje eu queria te convidar a experimentar o poder do Evangelho, enquanto você o ministra e distribui graça e paz por onde você passa. Aleluia! Quantos aqui foram alcançados por esse Evangelho maravilhoso? Você é o ministro da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, graça. A palavra graça no grego é charis. O que é isso? É uma bênção espiritual que significa favor de Deus, presente de Deus. De alguma maneira a graça, ela está associada à salvação. É por isso que a palavra dom na Bíblia, ela é carisma, caris, carisma. E muitas vezes, na perspectiva do Evangelho, da Bíblia, você vai ver a salvação sendo apresentada como o dom de Deus. Seria o quê? O presente maior de Deus, o favor maior de Deus, a graça gratuita de Deus para nós. E é nesse sentido, quando despejamos graça, é nesse sentido, quando nos tornamos dispenseiros, aqueles que tomam dessa provisão maravilhosa e compartilham com os outros, que vemos pessoas recebendo esse presente maravilhoso de Deus. Na Bíblia, várias vezes, o dom está associado à salvação. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Em Efésios, se você já leu capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O dom da salvação, o presente maior de Deus, a graça, envolve essa bênção maravilhosa do Pai. Eu lembro que tive o privilégio de ouvir o pastor Russell Shedd pregando e ensinando a respeito do que era graça. Eu gostei muito da maneira como ele ensinou. Ele contou uma história de um menino que junto com o pai foi visitar a cidade grande. Eles moravam numa região rural e o menino nunca tinha ido à cidade grande. Quando chegaram ali, o pai o levou num prédio comercial, passaram pela recepção e o menino logo foi para o elevador. Enquanto o pai estava ali com a atendente, ele ficou observando aquela caixa de ferro que ele nunca tinha visto funcionar. Uma senhora velhinha se dirige ao elevador, cabelos branquinhos, com a pele já enrugada por conta do efeito do tempo. Ela aperta o botão, as portas se abrem e ela entra. Passado alguns instantes, a porta abre de novo e sai uma mulher nova, jovem, sem rugas. Quando o pai chega perto do menino, ele diz: pai, põe a mãe aí dentro. O pastor Shedd disse que graça é exatamente isso. Quando essa bênção de Deus nos alcança e recebemos da parte do Senhor uma nova vida. Ei, você é o ministro desta graça maravilhosa. Uma nova vida, uma nova condição de vida. Esse presente maior de Deus nos alcançou, aleluia. Eu lembro de um retiro que eu estava pregando sobre a graça de Deus. E eu estava ensinando sobre 2 Coríntios 8, 9, que diz: não esqueçam da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que na sua pobreza fôssemos nós enriquecidos. Eu estava pregando sobre a graça, era um acampamento de jovens. E eu lembro que havia uma jovem que não quis entrar no culto. Ela ficou dormindo no seu quarto, numa beliche. Ela era usuária de drogas e ela não quis participar do culto. Mas enquanto pregava, o acampamento era pequeno, o quarto dela ficava perto. E as palavras ela era capaz de ouvir, mesmo deitada na cama onde estava. E em determinado momento algo aconteceu. Ela chama o pastor, que vem me contar depois. E ela começa a dizer: olha, enquanto eu estava ouvindo sobre a graça de Deus, algo aconteceu aqui. Algo repousou sobre mim. Eu não sei dizer o que é, mas dentro do meu coração veio uma forte de convicção de que eu sou uma nova pessoa. O pastor veio me contar, trouxe a menina naquele dia. Ela recebeu uma porção maravilhosa desta graça, carisma, dom gratuito, presente de Deus, aleluia. Nós somos ministros dessa graça. Em nome de Jesus, nos próximos dias você vai ver poder de Deus para salvar. Graça caindo sobre a vida de pessoas que estão perto. Elas serão transformadas, porque o carisma, esse dom gratuito de Deus vai chegar, vai repousar sobre elas, amém? Mas a graça também tem a ver com carismas, que são as capacitações de Deus. É por isso que quando você lê a Bíblia, você vai encontrar o exemplo de Estevão, e a Bíblia diz que Estevão era cheio de graça. O que é isso? Maria era cheia de graça. Se você ler com cuidado Estevão, você vai ver que ele era cheio das capacitações de Deus. E sabe, o Espírito Santo ele nos dá apenas o presente da salvação, mas ele nos presenteia com virtudes, com poderes, com capacidades espirituais, para que o seu reino avance. E por isso, quando desejamos a graça, desejamos que as virtudes de Deus, os favores maravilhosos do Espírito, o poder sobrenatural do Pai, opere na vida dos nossos irmãos.
Eu lembro de algumas experiências que marcaram a minha vida, nessa busca, ou nesse derramar de Deus, por uma graça especial, por uma capacitação especial. Eu lembro bem, a primeira vez que eu fui pregar, me convidaram para falar numa congregação da PIB, e eu tinha 14 ou 15 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei nervoso, estava tremendo, porque eu nunca tinha pregado. Mas eu lembro bem o que aconteceu antes de eu subir para ministrar. Pouquinho antes de começar o culto, eu lembro que eu entrei numa salinha e eu comecei a orar. Deus, eu preciso de uma graça. Senhor, me ajuda a falar. E abri a Bíblia assim, aleatoriamente, e caiu num versículo que dizia assim: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Naquele dia, uma graça, uma capacitação de Deus foi derramada sobre a minha vida, aleluia. Mas não só naquele dia, também recentemente, eu lembro que quando ministrava as lives de oração, veio a pandemia e tanta gente pedindo por cura. E um dia Deus me incomodou, eu estava orando, Deus falou para mim: você não acredita. O que eu não acredito, Deus? Que as pessoas podem ser curadas. Eu falei: como não? Estou orando pela minha mãe todo dia. E aí eu abri a Bíblia e caiu no texto que falava sobre os dons do Espírito, em especial falava sobre os dons de curar. E aí Deus falou para mim: pede. Você está orando por tanta gente, pede. E eu falei: tá bom, Deus, derrama algo, faz algo. No dia seguinte, quando eu vou ministrar na live de oração, eu lembro que entra um rapaz, um jovem, pedindo oração porque estava com um problema na vista. E na hora que a gente estava orando, aquele moço começa a escrever: está pegando fogo nos meus olhos, algo está acontecendo aqui. Naquele dia aquele jovem foi curado. Mas não só ele, na semana seguinte eu posso trazer testemunhos e mais testemunhos. Pessoas que mandaram os exames, problemas de glaucoma, problema na pele, tumores, gente que foi fazer a cirurgia, chegou lá, não tinha mais nada. Deus, Ele derrama capacitações para que o reino dEle avance, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ele não pode ser impedido, ele não pode ser abafado, ele não para, ele é poderoso, aleluia. Hoje eu vim declarar que a graça de Deus alcance a sua vida, que as capacitações do alto, que as virtudes de Deus, que elas te alcancem, que sim, em nome de Jesus, você seja cheio de graça, cheio dos carismas de Deus, cheio das virtudes do Pai. O reino vai avançar através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Olha para quem está do lado, diga: que a graça do Senhor alcance a sua vida. Pode olhar para o outro: que a graça do Senhor alcance a sua vida. Nós somos ministros da graça de Deus, amém? Segundo, paz. Segunda bênção que eu e você ministramos: paz. Na perspectiva bíblica, a paz não representa simplesmente a ausência de guerra, mas ela é uma bênção do Espírito. É por isso que quando Jesus manda os discípulos de casa em casa, Ele vai dizer para que eles chegassem nas casas e declarassem a paz de Deus. E o que ia acontecer? Se houvesse um homem de paz, a paz ficaria com ele. Se não houvesse, a paz voltaria. Bom, então não é ausência de guerra. Paz é uma bênção espiritual que Deus estabelece. Mas pastor, que paz é essa que vai e volta? O que isso representa? Como que essa bênção funciona? Eu creio que essa bênção, ela se manifesta de 3 formas. Em primeiro lugar, a paz, ela se manifesta na nossa relação com Deus. A Bíblia vai dizer que por causa do pecado, todos nós somos alvo do juízo de Deus.
Todos nós. A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, nenhum. Porque eu e você, nós somos pecadores. Pastor, eu não sou. Não tem ninguém, a não ser Jesus Cristo, que conseguiu viver completamente a lei do Senhor. Sabe, às vezes não somos capazes de enxergar as nossas imperfeições. Eu vi uma pregação onde o pastor comparava com uma joia que levamos para o joalheiro. Às vezes, olhando para a joia, ela parece perfeita aos nossos olhos. Mas o joalheiro é capaz de enxergar imperfeições que nós não somos capazes. O mesmo acontece com Deus. Diante dos seus olhos de santidade, diante, sim, da sua justiça, Ele é capaz de enxergar coisas que nós não somos capazes de ver. E diante dos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. A verdade é que nós fazemos muita coisa que não queremos. Você não quer brigar com a mulher, mas briga. Você não quer ter motivações erradas, mas tem. Você não quer falar algumas coisas que fala e depois se arrepende. Nós somos pecadores. Mas a paz com Deus, ela chegou a nós através da pessoa de Jesus Cristo. E quando entendemos o seu sacrifício, o que Ele fez por nós, o que representa o seu sangue derramado, e sim, aceitamos a mensagem do Evangelho, a paz com Deus se estabelece nas nossas vidas. Hoje eu quero dizer para você, você pode ter paz com Deus, aleluia. Você pode ser alvo do juízo de Deus ou ter paz com Ele. Hoje, como ministro desse evangelho poderoso, eu vim dizer para você que a paz alcance a sua vida em nome de Jesus. Mas a paz também é uma bênção que representa e alcança a nossa relação com os outros. Você crê nisso? Eu gosto de Colossenses capítulo 3, versículo 15, quando ele diz que a paz de Deus seja o árbitro dos vossos corações. Em outras palavras, ele está falando ali sobre perdão. E o que ele está dizendo é, no tribunal do teu coração, o árbitro, o juiz, que seja a paz de Deus. Sabe, muitas vezes no tribunal do meu coração, quem julga os outros, quem julga as circunstâncias, quem julga as pessoas, não é a paz de Cristo. E talvez nesse momento que a gente está vivendo, que envolveu as eleições até aqui, você perdeu as estribeiras com alguém. Muitas vezes vendo jornal, vendo notícia, chegando mensagem. Ainda ontem minha esposa estava com o celular de alguém que eu nem conheço. E o cara falou tanta coisa indecorosa, não tem nem como repetir o que ele disse para mim. A mulher, eu lembro que na hora que ela me mostrou, não foi a paz de Cristo que arbitrou no meu coração. Eu queria pegar, mexer com a minha mulher. E talvez você se sentiu assim, ou tenha se sentido desta forma. Mas sabe, hoje eu quero declarar a paz sobre a sua vida. Que a paz de Deus seja o árbitro do teu coração. No tribunal, que nós temos aqui dentro, você pode se perder, ficar pesado, angustiado, ou deixar a paz de Deus ser o árbitro da tua vida. Hoje, no tribunal do teu coração, do meu coração, que a paz de Deus se estabeleça em nome de Jesus. Ele pode. Ele está no controle. Deus é fiel. Quantas vezes me sentindo injustiçado, já sentiu injustiçado? Eu posso te contar 1 milhão de histórias. O tempo passa. E quando eu deixo Deus julgar as minhas causas, Ele se manifesta. Entrega. Deixa Ele operar no tribunal do teu coração. Que hoje você saia daqui cheio desta paz maravilhosa. Terceiro, essa paz representa a paz com nós mesmos. Você já perdeu a paz com você mesmo?
Eu já, um monte de vezes. Quantas vezes eu fico perturbado em meu espírito, angustiado. Quantas vezes já me senti ansioso, preocupado. Mas a palavra de Deus, quando fala dessa paz, que nós somos ministros, em Filipenses 4:2, ela vai dizer: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes levem as suas tribulações diante do trono de Deus, com ações de graças, e a paz, que excede o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. O que isso representa? Sabe, eu cansei de tentar administrar os meus problemas sozinho. Quem já aceitou Jesus aqui? Você e eu temos um privilégio. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. E o que a Bíblia nos orienta a fazer? Quando a gente está angustiado, preocupado, um problema que não sabe lidar, a gente pega a tribulação e vai diante do trono daquele que governa tudo e todos. Diz: Senhor, isso aqui eu não sei resolver. E sabe o que a Bíblia manda fazer? Não apenas levar, mas levar como? Com ações de graças. Por quê? Porque o nosso Deus, que é justo e misericordioso, se assenta sobre o trono, aleluia. Ele pode fazer o que eu não posso fazer. E por isso então eu pego as minhas tribulações, preocupações, problemas, levo diante do trono, com ações de graça, e aí uma bênção acontece. A paz de Deus, que não é explicável, excede o entendimento, ela vai guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Eu saí para essa viagem no meio de uma tribulação. Na véspera, meu sogro foi parar na UTI, problema no coração. Meu tio também foi para a UTI, quase morreu. Outras situações familiares, situações na igreja, eu estava preocupado. Mas eu lembro que eu fui orar um dia e eu fiz uma escolha. Senhor, eu não sei lidar com isso. Eu vou deixar aqui diante do teu trono de graça. Às vezes a gente fala que entrega, mas não entrega. Você entrega na oração e depois volta a tentar resolver. Já fez isso? Eu já fiz um monte de vezes. Paulinho me ensinou que a gente entrega as coisas para Deus como quem empina pipa. Ela está chegando lá no alto, a gente puxa de novo para a gente. E aí fica preocupado. Entregar é dizer: eu não sei lidar. Eu não sei lidar com o que está acontecendo agora. Eu não consigo entender, Deus. Mas eu vou deixar diante do teu trono. Porque o Senhor é Deus soberano, justo juiz. O Senhor pode fazer o que eu não posso fazer. Aleluia. Eu entreguei. Sabe o que aconteceu? Meu coração ficou leve. Mas não sei explicar, não é explicável. A paz de Deus, eu estava longe, mas a paz de Deus guardou e tem guardado o meu coração, aleluia. Sabe, hoje eu vim jogar, como quem pega de um saco e joga sementes. Graça e paz, graça e paz, graça e paz para você. Mas eu não apenas vim declarar, ou desejar, ou pedir que Deus derrame graça e paz na sua vida. Eu vim te convidar a ser um ministro do Evangelho, o poder de Deus para salvar. Sabe, hoje eu não vim de carro, eu vim de caminhão para cá. Dentro do caminhão estava cheio de saco de paz e graça.
Agora eu vou abrir a porta do caminhão e, se você quiser, eu vou colocar um saco desse nas tuas mãos. Você vai sair daqui, não importa o que você está sentindo, mas você vai distribuir graça e paz aonde você passar. E esse evangelho que ninguém pode parar, que ninguém pode abafar, que ninguém pode calar, ele vai transformar a nossa terra, vai transformar a nossa sociedade, vai transformar o nosso país. Hoje eu vim te convidar a operar o remédio que essa nação precisa. A crise moral a gente não trata com os punhos cerrados, a gente trata, meu irmão, com o remédio de Deus, que é o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. O que essa nação precisa é de graça e paz. O que essa nação precisa é que o evangelho se estabeleça, que ele cruza fronteiras, que ele, sim, mexa com as estruturas dessa terra. Ei, você tem o remédio nas tuas mãos. Você pode ser um ministro da graça e da paz de Deus aonde você for. Essa é terra que emana leite e mel, terra abençoada por Deus. Nós somos um povo eleito, sacerdócio real. O nosso reino transcende. Ei, pega o saco de graça e paz, sai daqui e distribui, porque nós vamos ver o poder do evangelho, não de homens, não de ideias, o poder do evangelho restaurando essa terra, em nome de Jesus. Pastor, mas demora às vezes, é complicado, eu não entendo. Imagine Paulo, estava na cadeia, irmão. Ele desanimou, ele parou, ele começou a escrever cartas. Graça e paz para os que estão em Colossenses, graça e paz para os que estão em Filipenses, graça e paz para os que estão na casa de Filemon, graça e paz para Timóteo, graça e paz para os romanos, graça e paz para os cantões da terra. O evangelho é o dunamis de Deus, ninguém pode pará-lo. Você é um ministro do evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se hoje você quer pegar um saco desse nas mãos, eu quero orar por você e pedir que Deus te dê graça, que Deus te use a distribuir aonde você estiver. Graça e paz. Ei, graça e paz de Deus vai chegar na sua casa. Graça e paz de Deus vai chegar entre os seus vizinhos. Graça e paz de Deus vai chegar no lugar onde você trabalha. Graça e paz de Deus vai chegar. Nós somos ministros do evangelho, poder de Deus para salvar. Se você quer tomar esse saco de graça e paz nas mãos, onde você está, fique de pé. Eu quero orar por você agora, pedir que Deus te use. Pastor, eu quero essa paz para mim primeiro. Eu quero essa paz para mim. Que bom, meu irmão. Paz vai chegar no teu coração. Pastor, eu quero entrar naquele elevador lá que o menino... Sabe, um dia eu entrei nesse elevador. Deus transformou completamente a minha vida. Hoje pessoas vão receber nesse lugar o dom de Deus, graça, novidade de vida no Senhor. Talvez você veio a essa casa, talvez você está me ouvindo pelo rádio, pela internet, talvez você esteja sozinho, acompanhado, talvez você esteja no presídio, no hospital, eu não sei, mas eu creio, você pode entrar nesse elevador e a graça de Deus vai chegar para você. Se hoje nesse lugar existe alguém que quer entrar nesse elevador, que quer novidade de vida,
que quer ter paz consigo mesmo, paz com os outros, paz com Deus, que quer experimentar esse presente de Deus maior, que é a salvação, que nos permite ter comunhão com o Pai, entrar nesse elevador que nos leva a uma nova condição de vida. Se hoje você deseja isso, se hoje você quer isso, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus, tem tanta gente, aleluia, glória a Deus. Você que está com a mão erguida assim, ora assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que a tua graça, que a tua paz, que novidade de vida alcancem a minha história. Eu quero ser cheio de graça. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você agora. É um ministro da graça? Pega o saco aí, levanta e faz assim com a mão. Deus vai pôr na tua mão aí. Bem? Senhor, eu creio que a realidade espiritual, ela transcende aquilo que vemos. Eu de verdade acredito que o Senhor pode colocar algo nas mãos dos meus irmãos. Eu quero pedir que hoje os teus anjos venham nesta casa e coloquem fardos pesados, sacos de graça e de paz nas mãos dos teus filhos. E eu quero pedir que eles possam operar como ministros do Evangelho esse poder maravilhoso para salvar. Que eles possam tomar essa provisão das dispensas dos céus, e por onde eles andarem, que graça e paz seja derramado nesta terra. Que eles semeiem graça e paz por onde andarem, graça e paz. E que esse poder transformador do Evangelho comece a operar em volta da onde eles estão, no meio aonde eles frequentam. Que o Senhor transforme realidades, que possamos ver com os nossos olhos o dunamis de Deus, poder para salvar. Deus, nós consagramos a nossa terra ao Senhor. Pedimos que o Senhor a abençoe e guarde. Que o Senhor estabeleça os teus propósitos, os teus desígnios. Nós não entendemos muitas coisas, muitas vezes, mas o Senhor é Deus de graça e favor. Confiamos em Ti, confiamos, Pai, abençoa, abençoa. Eu quero clamar, Pai, que o crescimento da Tua igreja possa ser como nunca antes no Brasil. Que possamos ver, sim, o Evangelho avançando, quebrando estruturas, arrebentando com barreiras. Que possamos ver um despertamento espiritual acontecendo em nossos dias. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Pai, que possamos tomar as provisões de Deus e derramá-las sobre a terra, graça e paz. Deus, eu saúdo os meus irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Oi. Quem é que levantou a mão na hora que o pastor Michel estava orando, dizendo: primeira vez eu estou tomando essa decisão de pedir que o Senhor Jesus entre no meu coração? Tem gente aqui? Eu vou pedir para você vir aqui na frente. Vem aqui, pastor Michel, conduzir esse momento com a gente. Se você levantou a mão, aquela hora que ele disse assim: você que está pedindo pela primeira vez, vem aqui na frente, por favor, saia do seu lugar. Conduz pra gente, pastor. Claro. Terça-feira a gente tem um encontro com esse pessoal aqui. Venha. Cadê pastor Edson com a equipe? Aqui. Deixa eu orar por você de forma especial. Vem, tem mais gente, muita gente levantou a mão. Se hoje você quer receber essa oração, venha, venha, nós queremos presenteá-lo. Isso, venha. Uma salva de palmas para esses irmãos que estão descendo. Isso é um privilégio. Hoje é um dia especial. Deus vai começar algo novo na vida de vocês. Venha, venha, pode descer rapidinho. Quero orar por vocês aqui. Isso, tem mais gente, pode chegar. Você quer vir com a família, quer vir com alguém?
Quer que um amigo venha contigo? Isso. Pode descer para cá, nós vamos orar agora. Isso, pode vir, o pastor Edson vai vir, o Diego também. Se tiver mais alguém que hoje está tomando essa decisão, desce para cá rapidinho. Deixa eu orar por vocês. Amém, amém. Vamos clamar ao Senhor agora, pedir a Deus esta graça, esta bênção. Feche seus olhos e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Que a tua graça, que a tua paz, que o teu favor repousem sobre a minha vida. Que o Senhor comece algo novo, uma nova história. Quero entrar nesse elevador e ser renovado por ti. Pai, agora eu clamo, abençoa os teus filhos, põe a tua marca, o selo do teu Espírito na vida deles. Que eles não sejam mais os mesmos, que eles sejam renovados pela graça maravilhosa de Deus. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Tem um convite especial. Pega, venha. Se você está chegando na igreja também, quer vir buscar aqui na frente, enquanto a gente louva, você pode vir, pega o convite. Terça-feira nós temos um café para receber aqueles que estão chegando, tá bom? Deus abençoe sua vida, vamos adorar a Deus.